Queridos amigos, queridos irmãos de doutrina, é uma felicidade estarmos aqui. Eu sou Edneide Bezerra, faço parte do Centro Espírita Manuel Quintão, da unidade aqui do bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. O que nós escolhemos para refletir um pouco, sobre os ensinamentos do Evangelho, o tema é o orgulho. Olha só. Entre as imperfeições humanas, o orgulho é a mais comum e também é a mais perniciosa. Olha, o que é que uma pessoa orgulhosa pode trazer de sofrimento, de dificuldades para a sua vida e para o seu progresso moral. E o que é que acontece com o orgulho? Geralmente a gente se orgulha de quê? Vejam só, de quê que a gente se orgulha? A gente pode se orgulhar, ou acontece, orgulhar da cultura, das artes e ciências. Então tem países, tem pessoas que são mais voltadas às artes e à ciência, pesquisaram mais, estudaram mais, se dedicaram mais e aí sentem um orgulho, por fazer parte de tal arte, por acreditar ou desempenhar. Então, demonstra isso, um orgulho porque eu sou assim. Então, mostra que é como se ele se sentisse superior ou melhor do que outros povos, do que outras culturas, e por aí vai. As mulheres, elas também se orgulham das suas excelsas virtudes femininas. Em especial, se orgulham de quê? Da maternidade. Então, elas sentem um orgulho, às vezes elas se sentem até superior aos homens ou superior a outras mulheres que ainda não conseguiram ou que têm dificuldades para procriação, para a gravidez. Então, é como se ela fosse especial, é como se ela fosse escolhida. Vamos dizer assim, ela fosse melhor, foi escolhida por Deus e as outras foram deixadas de lado, foram marcadas. E a gente sabe que Deus não marca nem escolhe ninguém. Cada qual é responsável pelos frutos do que plantou, ou nessa existência, ou em existências passadas. E que a maternidade é um benefício, um dom que Deus dá, que Deus permite para o exercício do amor. E não para você estar se orgulhando nem se achando superior a outras mulheres. Então, antigamente a gente via muitos problemas com relação a isso, porque a mulher que não conseguia engravidar uma criatura do sexo masculino, ela não era valorizada. Porque as mulheres elas não eram valorizadas, como infelizmente ainda não são valorizadas em nossa sociedade. Então a mulher tinha que ter um filho homem, tinha que dar um filho homem para que aquele homem conseguisse dar continuidade à sua casta, à sua família. Então a mulher, quanto mais filhas tinha, mais ela não tinha muito valor. E mais o valor seria se ela desse a gravidez, tivesse um filho homem. Então, a gente vê que quanta ignorância nossa, porque a reencarnação, a maternidade é um dom que Deus dá a cada um de nós, é uma oportunidade de reencarnação para os espíritos necessitados. E é um exercício de aprendizado, é um exercício de amor, um exercício de doação, e não para você se utilizar dessa maternidade para estar se orgulhando e se achando superior a quem quer que seja. Então, a gente tem que realmente ver qual o sentido disso aí, como a gente está levando as coisas, Também tem pessoas que se orgulham a sua posição social e tratando outras pessoas com desdém, como se elas fossem realmente as mais importantes e as que não têm projeção social ou que têm cargos ou funções menos relevantes não sejam importantes para a sociedade. Então, a posição social também gera um orgulho muito grande. A gente vem de um passado de reis, de rainhas. Então, assim, os nomes eram muito importantes. Então, a gente vê quanto a gente já deu muita importância aos títulos.
e se orgulhando desses títulos e matando para manter esses títulos em formas diversas outras. Então, esse orgulho dessa posição social, isso é uma bobagem nossa também, é um entrave para o nosso progresso espiritual, progresso moral nosso, né? Porque nós sabemos também pela doutrina espírita de que a nossa posição social aqui, ela, muitas vezes nós programamos isso, vem com o nosso a nossa programação reencarnatória. Então, ora, numa reencarnação, eu preciso vir numa posição subalterna para desenvolver muitas outras habilidades, e a humildade principalmente, como também eu posso vir numa situação de título, né, de uma posição superior, mas que esse título seja para ajudar, essa posição seja para ajudar os mais infelizes, os menos privilegiados de uma sociedade, e não para eu ficar me orgulhando, porque eu tenho uma posição social tal, né? Então, isso mostra e demonstra ainda o orgulho muito grande que a gente traz dentro da gente, e que esse orgulho pode ser um grande entrave, né, para o nosso progresso. Também nós nos orgulhamos, tem quantas pessoas não se orgulham do sobrenome de família? Então, se orgulham, e tem outros que, por não ter um sobrenome de família que seja conhecido, que seja de renome, né, às vezes até esconde, às vezes até mente, às vezes até cria nomes fantasiosos para se sentir importante diante da sociedade. Vejam a que ponto o ser humano ou nós chegamos. A importância, como é o nome da sua família veio de onde, esse sobrenome é de onde, quais são suas raízes. É importante saber as raízes? Sim, é importante para saber, né, a nossa árvore genealógica, mas não para com isso aí a gente estar se vangloriando ou se achando que, até um tempo atrás se dizia assim, eu tenho sangue azul, que é um sangue nobre. Não existe sangue azul, né? Todo sangue é vermelho. Então, nós temos a constituição física igual, né? Então, somos constituídos de nervo, de pele, de osso, de sangue, tudo é igual, tanto faz você ser rico, ser pobre, ter um nome famoso e não ter, a nossa constituição vai ser a mesma, não vai modificar por conta disso. Ninguém é mais importante ou menos importante, né, fisiologicamente falando, porque tem um sobrenome de uma família de conhecimento ou, vamos dizer assim, de projeção social. Então, o orgulho muitas vezes traz. E às vezes a gente trata com desdém e não quer até que a nossa família, ou seja, um filho ou uma filha, se contraia núpcias com uma família que não tenha um nome de renome, vamos assim dizer. Então, isso demonstra o quê? A nossa inferioridade, demonstra um orgulho que ainda está muito latente dentro da gente, né? E quando a pessoa é pobre, né? Então, o orgulho é tão grande que muitas vezes ele não se aceita ser um subalterno. Ele age com desequilíbrio, ele age com rebeldia. Eu sou pobre aí, por isso que está fazendo isso, por isso... Claro que não. Então, é você aceitar a sua condição e não se achar, porque às vezes a própria pessoa, né, pelo orgulho que ele tem, ele não concebe a moradia, a situação, e muitas vezes por ele não aceitar isso aí, pelo orgulho muito grande que ele tem, às vezes acontece dele enveredar por outros caminhos ilícitos para conseguir sair daquela situação onde ele não se aceita, porque o orgulho dele não aceita ele morar numa residência muito humilde, ele não ter uma projeção, ele não ter uma condição social, ele se acha inferior às outras pessoas. E isso demonstra que é um pobre orgulhoso, né? Orgulhoso é não aceitar a condição social que ele veio. Então, ele veio para trabalhar isso aí, desenvolver isso aí e também progredir, porque ele não veio predestinado a ser eternamente, né, naquela situação. Tem tantas pessoas que vieram paupérrimas, em situação de muita dificuldade e que conseguiram, através do seu esforço, do seu trabalho, mas não da rebeldia. Né? Não da insubordinação, não do desequilíbrio. Isso aí já demonstra o quê? Uma tendência à inferioridade dele, mostrando realmente que o orgulho está muito latente ali naquela criatura. Né? Tem outras pessoas também que se orgulham muito da sua inteligência. E ele, por ele se achar muito inteligente, ele trata os demais como se fossem
desprovidos dessa inteligência. Então ele se acha até um ser superior, escolhido por Deus, ele se acha... acontece muito isso com alguns cientistas. Eles não aceitam nem Deus, muitos são materialistas. Por eles serem muito inteligentes, né? Eles não têm uma crença religiosa, porque eles não admitem um ser... O orgulho dele é tão grande que ele não admite um ser superior a ele. Vejam só o que é que o orgulho pode trazer também para uma pessoa inteligente. É incrível, né? Inteligente. Temos também o orgulho de raça, se achando que a raça tal é superior a tal determinada raça. Então, a gente vê muita discriminação, inclusive na época em que a gente vive, ou seja, em todas as épocas a gente já viu manifestações aí do orgulho sobre a raça humana, né? Então, discriminação, preconceito, escravidão pelos nossos irmãos negros, né, os africanos, achando que é porque tem uma pigmentação escura, que eles são inferiores a nós. Então, quantos anos vivemos de escravidão? E hoje ainda temos também a escravidão branca, não é só a escravidão negra, mas também a escravidão branca. Então, tem raças que se acham superiores a outras raças, né? E muitas vezes eles entram em guerra, querendo exterminar aquela raça que eles acham que é inferior, desvalorizando, maltratando, né? Não ajudando, não sendo solidário uma raça com a outra, pelo orgulho deles se acharem raças puras, raças melhores, né? E a gente sabe que a raça é só uma condição do espírito de reencarnar em determinada região, em determinado país, de acordo com a programação e a evolução e a necessidade reencarnatória de cada criatura. Então, isso vem muito do nosso passado, da nossa reencarnação. Então, a gente tanto pode reencarnar num país europeu, como num Brasil, como nós estamos aqui reencarnados. E tem gente que diz assim, meu Deus, eu reencarnei no sertão. Tem outros que têm preconceito pelos nordestinos. A gente vê problemas ainda hoje muito sérios, né? O orgulho das outras pessoas em maltratar, em menosprezar, em trazer situações vexatórias para quem é nordestino. Nasceu na região do Nordeste, no caso aqui a gente está falando no Nordeste do Brasil. E a gente não tem que ter esse orgulho dessa raça, porque todos nós somos filhos de Deus. Todas as regiões são importantes. Todas as regiões têm os seus mananciais. Toda região é reduto, pode se transformar em reduto de paz, reduto de amor, reduto de solidariedade, reduto de amor ao próximo. Então, não se achar superior nem inferior. Se você está numa região e que a sua região é mais próspera, tem mais condições, ajudemos as regiões menos favoráveis. E não tenhamos nem alimentemos esse orgulho de ser uma raça de determinada região. Porque tudo aqui na Terra é temporário. Tudo aqui passa. Tudo. Ninguém vai ficar aqui para semente. Nenhum de nós vai ficar aqui para semente. Já tem também o orgulho nas religiões, que nunca viu ou presenciou uma situação em que a pessoa tem orgulho de abraçar tal ou tal religião e tentar, através desse orgulho, dessa exaltação, dessa personalidade, desse orgulho, achar que as outras religiões são inferiores ou que não têm importância. Isso demonstra falta de amor. Demonstra justamente que não conhece, desconhece isso aí. Ele está deixando que o orgulho tome conta dele e fale mais alto. E nós sabemos que todas as religiões elas são úteis e necessárias. Todas as religiões são necessárias. Embora tem religiões que não são igualmente boas. Por que não são igualmente boas? Porque são formadas por homens. Então, os homens são imperfeitos? São. Então, tem o dedinho do homem ali. Então, tendo o dedinho do homem, vai prevalecer a sua moralidade ali. Não é? Então, se ele é muito imperfeito, vai trazer traços dessa sua imperfeição, dessa sua imoralidade. Mas, com isso, a gente não pode generalizar tudo. Não é? Então, a gente tem que realmente, se existem homens diferentes, se existem degraus diferentes evolutivos entre a gente,
Existem as religiões porque elas são necessárias por cada grau evolutivo desse. Então, religião boa é aquela que aproxima o homem de Deus. É aquela que faz com que o homem se torne cada vez melhor. Essa religião é a boa. Essa religião é a ideal. Então, não é a sua, não é a de fulano. Todas são boas e todas são necessárias. Tem também o orgulho do corpo. Orgulhar, né? Aquele orgulho que eu tenho um corpo escultural, eu tenho um corpo de Apolo quando é um homem, eu tenho um corpo de Vênus quando é uma mulher, né? Aquela figura lá perfeita, né? E nós sabemos que o nosso corpo aqui, ele é uma vestimenta de carne do espírito, para que ele progrida aqui. E que o nosso corpo, a sua saúde e a sua vitalidade são, como é que se diz? Temporárias. Ninguém vai ficar novo e belo para o resto da vida. Porque aquele que não morre antes vai chegar na velhice. E chegando na velhice, ele não tem mais ter aquele orgulho daquele corpo perfeito. E sem falar nas enfermidades que nos visitam durante esse percurso que nós estamos aqui na Terra. Né? Então, tem enfermidades através de mutilações, acontecem deformidades, acontecem paralisias, acontecem situações diversas que faz com que mostre que esse corpo ele é perecível. A gente tem que cuidar muito bem do corpo e não ter ele como um instrumento de achar que você é um privilegiado, nem que você é melhor do que A ou B. Seu corpo é perfeito ou não, você tem a responsabilidade de cuidar bem dele, de zelar bem pelo seu corpo, para que você tenha uma vida longa aqui. Quanto mais a vida for longa aqui, mais você vai ter a oportunidade de adquirir mais conhecimentos e dessa forma você trazer esses conhecimentos, interiorizá-los e trazer uma reforma interior. Um progresso moral, um progresso material que é importante também, né? Então, é importante isso aí, a gente desenvolver essas habilidades. E aí tem pessoas que têm orgulho do cabelo, né? Que o cabelo é liso, aí o outro não aceita o outro porque o outro tem um cabelo afro, olha pelas aparências, já exclui. Então, a gente sabe que cada um tem a sua beleza peculiar e natural. Que todos nós somos criaturas belas, com cabelos afro, sem cabelo, que tem outros que são desprovidos do cabelo, né? Tem outros que têm os dentes lindos, perfeitos, já tem outros que não têm, né? Não tiveram boa alimentação, não têm recursos para utilizar a medicina e sofrem com problemas, né, de saúde. Então, nem todo mundo tem uma saúde muito boa. Então, a gente não tem que estar se orgulhando desse corpo, né? E também, assim, tem pessoas que têm uma musculatura vigorosa, assim, aquela coisa aí, chega querendo abafar, se sentindo mais importante do que todos. Bobagem. Tudo isso vai passar. Isso é importante? É importante. Ele cultivar, ele gostar do que faz, não é? Ter um corpo escultural é bonito, mas não se orgulhar disso aí e querer botar os outros para trás, nem querer humilhar quem quer que seja, porque ele tem um corpo mais vantajado ou não, não é? Porque esse mesmo corpo que seja trabalhado, sua musculatura, seu físico, tudinho, ele pode também adquirir um câncer, ele pode adquirir uma hanseníase, ele pode ter outras deficiências que poderão surgir ao longo da sua trajetória, do seu caminho. Então, a gente se orgulha tanto, não é? Mas o tempo passa e as doenças, espero que isso nunca venha acontecer com você. Comigo já aconteceu o câncer, eu já vivenciei a experiência do câncer, passei por mutilação de câncer, por cirurgias, quimioterapia, radioterapia, passei por uma grande dor e um grande sofrimento. Então, vez por outra, a gente é visitado por uma doença para que a gente valorize a vida, respeite as nossas limitações, respeite as nossas emoções, trabalhe a nossa saúde física e mental, busque terapias, busque os médicos, busque a medicina, não
desistir de nenhum tratamento que seja recomendado como sendo o melhor, né? A gente sempre ter o ânimo, a fé e a certeza de que a gente vai vencer e vai superar isso aí. Eu venci o câncer e muitas outras pessoas também vão vencer o câncer, né? Então, o orgulho também, o que é que acontece com o orgulho? O orgulho é a pessoa querer, é o desejo de querer parecer melhor do que ela é. O orgulho é isso. É demonstrar de que eu sou melhor. Olha o que é o orgulho. Demonstrar, querer parecer de que eu sou melhor. E ninguém é melhor do que ninguém. A visita da doença, ela não escolhe nem rico nem pobre, nem preto nem branco, nem asiático e nem ocidental. Somos todos aqui seres mortais, seres humanos mortais, e poderemos passar pelas dores de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós, né? O orgulho também é querer ser mais do que os outros. Olha, eu sou mais bonita, sou mais forte, eu sou mais mãe, eu sou mãe de verdade. Veja, eu sou um pai de verdade. E aí você vai hostilizando aqueles que demonstraram algumas falhas na sua trajetória. Mas você não tem que estar se orgulhando disso aí, não é? E também o orgulho é uma inflação da personalidade sem nenhuma consistência. Uma inflação da personalidade sem nenhuma consistência. Então, tudo vai de água abaixo. Quando a gente analisa, vai trazendo a razão, trazendo o amor, o orgulho vai perdendo o seu destaque, né? Os sinais. Então, uma pessoa orgulhosa, né? Hostilidade, desde um leve ressentimento até o ódio e a fúria. Olha só, até o ódio e a fúria. Tem pessoas que são tão orgulhosas que, sabe, ela traz o ódio dentro de si tão grande por uma outra raça diferente da dela, por um pensamento diferente do dele, uma religião diferente da dele. Ele vai pensar já em exterminar, em acabar, em destruir um templo religioso. Então vai lá e, sabe, porque ele se acha, né, que a dele é melhor, ele não aceita, então ele se reveste do que ele tem de ruim dentro dele, que é ainda o ódio e a fúria. Então por isso que a gente vê aí tanta ainda desgraça de pessoas querendo exterminar outras pessoas. É de não aceitar e se achar superior àquilo ali, não é? E toda a moral de Jesus se resume em quê? Na caridade e na humildade. Toda a moral de Jesus na caridade é amarmos e fazermos ao nosso semelhante aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós outros, né? E a humildade em reconhecer de que todos nós estamos aqui temporariamente revestidos no corpo de carne. E que cada um está num processo evolutivo diferente e que precisa passar por suas provas e pelas suas expiações. Que nós temos é que procurar ajudar aqueles que estão em situação de maior dificuldade do que a nossa. É dar as mãos, é orar pelos nossos irmãos que estão em conflito, é orar pela paz, é procurar trabalhar a paz dentro da gente, a pacificação dentro do ser. Isso é muito importante, né? A humildade legítima é o reconhecimento sincero das limitações e das imperfeições pessoais. É você ter essa consciência de que você não é perfeito, de que você também tem limitações, de que você... Hoje eu estava conversando com uma pessoa que disse, olha, eu conheço uma mulher que ela chegou a alugar uma casa para abrigar cães que estavam abandonados nas ruas. E ela disse, eu cheguei para ela e ainda comentei, com tanta criança no mundo, precisando de um lar, de um abrigo, e você aluga uma casa para botar cães, ela esquece de que os cães também são filhos de Deus, que também passam por dor, por abandono, por sofrimento, que precisam da nossa compaixão, precisa da nossa solidariedade, precisa da nossa ajuda, precisa do nosso amparo. As crianças precisam também, mas ela escolheu, foi uma opção dela de ajudar esses irmãozinhos nossos.
Então a gente tem que respeitar as opções e as decisões das pessoas e não vir com críticas ferinas, críticas ácidas, tirar a pessoa daquele bom caminho. Então a gente não tem o direito de fazer isso. A gente tem mais é que glorificar, a gente tem mais é que agradecer, a gente tem mais é que todo ato de bondade, todo ato de amor tem que ser glorificado, tem que ser valorizado, tem que ser aceito, para que isso consiga cada vez mais contaminar as pessoas pelo ato de amor e de ajuda aos seus semelhantes. Isso sim é que a gente deve fazer e não criticar a quem está procurando fazer o bem. Bem é bem. A um animal, a uma planta, a um ser humano e a você próprio. É isso que é muito importante. Então, essa lição aqui do orgulho, a gente tem que realmente procurar vencer cada vez mais. Vencendo o orgulho, a gente está exaltando a humildade e a caridade. É o antídoto do orgulho. Que a gente encontre forças e, através do exemplo de Jesus, cada vez mais a gente se espelhe, encontre forças no exemplo dele e tente vencer esse orgulho que é um entrave ao nosso progresso. É um entrave à nossa sociedade, é um entrave para a lei do amor, é um entrave para a lei da caridade, do amor ao próximo, né? Que Deus nos abençoe, muita paz e menos orgulho para cada um de nós. Até mais ver, até a próxima oportunidade. Fiquem na paz. Que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe a todos nós. Que o amor faça parte de nossas vidas. Eu sou amor, trago-te amor, para que tu sejas amor. Essa é uma frase de Sai Baba. Que Jesus abençoe e envolva o coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.